Boa tarde, queridos alunos. Meu nome é Camila Escrivão, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Neurociências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Hoje eu vou trabalhar com vocês um tema que está relacionado ao assunto de neurotransmissão sináptica. E hoje a gente vai falar especificamente sobre neurotransmissores, que é a chave da comunicação sináptica. Para a gente poder agregar conhecimento, partindo do que a gente já entende sobre neurotransmissão sináptica, que foi uma aula que eu também apresentei para vocês, a gente vai ter que ter em mente alguns conceitos. Tá? Então, eu espero que essa atividade seja guardada, seja aprendida por vocês de uma forma fácil, em vista da complexidade do tema, que é a comunicação neuronal em si. Bom, então, para a gente começar a entender um pouco sobre as substâncias químicas, que são designadas por neurotransmissores, a gente precisa entender que os neurônios passam ou transmitem informações a partir das sinapses. Para acontecer essa comunicação, a gente precisa ter o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. E a região que eles trocam informações, que podem ser através de comunicações, junções comunicantes, que são características ou estruturas características da sinapse elétrica, ou com a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, característicos da sinapse química, eles podem levar informações para diferentes estruturas e permitir que haja um funcionamento adequado no nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Então, para a gente relembrar que para acontecer uma comunicação, então a gente precisa ter esses dois neurônios se comunicando. E o potencial de ação, que é o impulso elétrico, passaria do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, percorrendo desde os dendritos, corpo celular, e realizando o potencial de ação a partir do axônio. Bom, outro termo que é muito importante termos em mente é o de potencial de ação, Então, o potencial de ação vai ser o impulso elétrico que vai promover, no caso da sinapse química, a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Aqui é um esquema geral, onde a gente pode observar o potencial chegando no terminal do axônio, abrindo os canais de cálcio, fazendo com que a vesícula se funda a membrana e, consequentemente, haja a liberação dos neurotransmissores, ou seja, substâncias que são produzidas pelos neurônios. Esses neurônios ativam o neurônio pós-sináptico, ou seja, que está depois da sinapse ou da região de comunicação, e aí ativando ou inibindo esse neurônio, ou seja, fazendo com que ele dispare ou não, fazendo com que ele esteja ativado ou não. Lembrando também, pessoal, que é muito importante a gente ter em mente as diferenças das sinapses químicas e elétricas. A sinapse elétrica ela é menos frequente, ela acontece em situações ou fenômenos que exigem maior rapidez da passagem de informação e ela não pode ser modulada como a sinapse química pode. Então, a sinapse química ela é mais prevalente no nosso corpo do que a sinapse elétrica. Então, para a gente aí retomar as características desse tipo de comunicação, que é a química, a gente precisa ter em mente que o potencial de ação que chega no terminal do axônio, ele vai ser responsável por levar as vesículas até a membrana do terminal axonial. Então, nós temos a síntese de neurotransmissores sendo produzidas lá no núcleo do neurônio. Essas vesículas, elas encapsulam o neurotransmissor. E quando a gente tem potencial de ação chegando no terminal do axônio, nós temos o quê? A entrada, a abertura de canais de cálcio, promovendo um influxo de cálcio
E o influxo de cálcio faz com que as vesículas que armazenam os neurotransmissores se acoplem às membranas e se fundam, né, fazendo com que os neurotransmissores sejam liberados na fenda sináptica, que é a região que vai promover a sinapse. Quando ele está na fenda sináptica, esse neurotransmissor ele vai se ligar a receptores específicos lá do neurônio pós-sináptico. Então, o conceito que eu usei para intitular na palestra de a chave da neurotransmissão é porque o neurotransmissor ele se liga a receptores específicos, tal como a chave abre uma fechadura específica, certo? Então, esse é o quadro geral que acontece na sinapse química. A gente tem o potencial de ação chegando, influxo de cálcio, exocitose, os neurotransmissores, e aí a ativação e inibição do neurônio pós-sináptico. E aí, a gente tem a classificação. Como que esse neurotransmissor ele é classificado, né? Como que a gente pode caracterizar? Primeiro, a gente tem que saber que o neurotransmissor ele é uma substância química, né, que vai ser produzido lá no neurônio, no núcleo do neurônio, e vai atuar como um mensageiro, transportando informação do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. Os neurônios eles vão permitir, né, essa produção adequada, e a gente tem que sempre lembrar que o neurotransmissor ele vem do neurônio pré-sináptico, é liberado na fenda sináptica e atua no neurônio pós-sináptico alterando o potencial de membrana, gerando um potencial de ação. Ele pode ativar tanto glândulas, então o neurotransmissor pode gerar uma alteração fisiológica tanto em glândulas quanto em outros neurônios e também em funções neuromusculares, certo? Lembrando que o neurotransmissor ele gera um evento elétrico também. Então, qual seria a sequência? A gente tem um evento elétrico chegando no neurônio pré-sináptico. O evento elétrico, que é o potencial de ação, ativa ou permite a entrada de cálcio na célula, que vai gerar um evento químico, que é a liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores, ou seja, o evento químico, vai gerar outro novo evento elétrico, porque ele ativando ou ligando-se nos receptores pós-sinápticos, vai alterar o potencial de membrana do neurônio pós-sináptico e vai gerar um novo potencial de ação, permitindo que a informação seja propagada, né? Então, esse seria o caminho. E aí, a gente tem uma pergunta. Como que foi descoberto, né, os neurotransmissores? Quem que descobriu? Como foi esse experimento, né? Então, para vocês conhecerem um pouco da história, o primeiro neurotransmissor a ser reconhecido, né, e evidenciado, ou seja, foi provado que ele existia e que ele tinha uma característica específica, foi a acetilcolina, tá? E quem que descobriu? Foi o fisiologista alemão Heinrich Böll, juntamente com Otto Loew, que era um farmacêutico alemão. Esses dois pesquisadores depois ganharam um prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina pela descoberta que eles alcançaram. E como foi essa descoberta? Bom, conta a história que o Otto Loew ele sonhou com um desenho experimental, ou seja, com uma forma de provar que existia uma substância que ela alterava o funcionamento de células. E como ele fez isso? Ele usou dois corações de sapo. E em um coração, ele conseguiu ele usou o coração de dois sapos. E cada coração foi colocado em um recipiente diferente, com uma solução similar a uma solução fisiológica, que é chamada de Ringer, e mantém o coração vivo por um período. Né? E ele fez uma estimulação em um nervo, que é chamado nervo vago, em um dos corações que estava no recipiente A. E aí ele viu que quando ele estimulava o nervo vago,
acontecia uma redução dos batimentos, da frequência dos batimentos cardíacos, como a gente pode ver. E aí o que ele fez? Em outro recipiente separado, o Otolino colocou o segundo coração e transferiu a solução que continha um recipiente que teve o coração estimulado no nervo vago para o recipiente P. E o que ele observou? Que depois que o coração entrava em contato com essa substância que estava presente durante a estimulação do coração A, o segundo coração também reduziu os batimentos cardíacos, a frequência dos batimentos cardíacos, mostrando que havia uma solução a uma substância comum nos dois recipientes. E aí, ele deu o nome inicial para essa substância de vagostol. E posteriormente, conseguiu evidenciar que ela seria acetilcolina, que já havia sido sugerida em alguns trabalhos anteriores. Então, esses dois pesquisadores, eles conseguiram encontrar e classificar o primeiro neurotransmissor. E aí, a gente precisa ter em mente que, para a gente caracterizar uma substância como neurotransmissora, a gente precisa atender alguns critérios, tá? Primeiro que essa substância ela tem que ser sintetizada lá no neurônio pré-sináptico, na célula pré-sináptica, ou seja, anterior à região de comunicação entre os dois neurônios. Essa substância ela deve ser liberada quando ela for estimulada. Então, quando houver uma estimulação, ela precisa ser liberada. Né? E se uma célula tiver em contato com essa substância, ela deve ter as mesmas reações fisiológicas que a gente observa. Então, no caso, por exemplo, do experimento. A acetilcolina estava fora ela estava no recipiente e quando teve contato com as células presentes no tecido do coração, ela gerou a mesma resposta fisiológica que foi redução da frequência cardíaca. Ou seja, o coração ficou mais lento na hora da contração. E além disso, para ela ser uma substância química neurotransmissora, ela precisa ter algum mecanismo que recapte ela da fenda sináptica. Então, que ela tenha algum mecanismo que vá fazer a recaptação, remover aquela substância dali. Então, seja enzimas, seja transportadores. Então, ela precisa atender esses critérios para ser classificada como um neurotransmissor. Então, a gente tem algumas categorias de neurotransmissores. Hoje a gente sabe que a gente tem mais de 100 neurotransmissores, E cada neurotransmissor tem um papel importante em diferentes cenários. Então, como que a gente pode dividir esses grandes grupos? A gente tem os grupos das aminas biogênicas, a gente tem os grupos dos neurotransmissores que são aminoácidos, dos neurotransmissores que são neuropeptídeos, ou seja, que os neuropeptídeos são neurotransmissores e comportam a maior classe de neurotransmissores que nós conhecemos. E a gente tem a classe dos agentes gasosos. Então, para a gente conhecer um pouco das aminas biogênicas, a gente tem 3 grandes grupos que liderados pela acetilcolina, as monoaminas e a histamina. Nas monoaminas, ainda a gente tem algumas divisões. A gente caracteriza a serotonina e as catecolaminas dentro desse grupo. E as catecolaminas são neurotransmissores que apresentam um grupo estrutural, uma estrutura química que apresenta o catecol. Dentro desse grupo, nós temos a dopamina, a norepinefrina e a epinefrina. Para a gente relacionar um pouco o papel dos neurotransmissores com algumas atividades que nós conhecemos, a gente tem que a serotonina, e aqui a gente vai
somente retratar para poder facilitar a nossa visualização dos neurotransmissores em diferentes atividades e como eles são importantes. E a serotonina está envolvida com a nossa sexualidade, né, com os nossos comportamentos que estão relacionados à sexualidade, com emoções, né, principalmente com o humor, com o comportamento alimentar, né? Enquanto a dopamina ela está vinculada ao controle motor, né, a comportamentos de abuso. Então, por exemplo, o excesso de consumo de drogas, de álcool, né, o vício em redes sociais, né, ou em alimentos específicos, né? Então, o comportamento abusivo. E ela também está relacionada a comportamentos que envolvem recompensa e motivação, né? Então, a dopamina está presente nestes comportamentos. A noradrenalina, ela é uma substância, né, que surge com a síntese da dopamina. Então, alguns neurônios eles apresentam uma enzima que ainda degrada, né, que sintetiza a noradrenalina a partir da dopamina. E a noradrenalina, ela está muito vinculada a estados de alerta, né, e estados em que envolvem estresse, né. A gente também fala que ela está presente em comportamentos que envolvem fuga ou luta, né, então comportamentos que são identificados como perigosos, né, o estado de alerta que envolvem uma situação de perigo. Quando a gente fala de aminoácidos, né, a gente tem 4 aminoácidos nesse grupo de neurotransmissores, que é a glicina, o aspartato, o glutamato e o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, né, que é mais conhecido como GABA. Desse grupo, 2 são muito importantes e mais conhecidos. O glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório, que está envolvido com memória e aprendizagem, né, ele é muito importante para que a gente tenha um processo de aprendizagem, para que a gente consiga ter mudanças fisiológicas, né, como é o caso da neuroplasticidade, para que a gente tenha um processo de aprendizagem e também de consolidação da memória. Então, é muito importante nesses processos, nessas funções cognitivas. Enquanto o GABA, ele está relacionado, né, a controles mais inibitórios, né, que envolvem, por exemplo, relaxamento, né? Então, o GABA, ele é muito importante no processo de inibição de outras funções, como controle motor, né? É importante a gente lembrar que nenhum neurotransmissor ele atua separadamente de outro, né? Mas ele, às vezes, é mais prevalente em determinadas ocasiões. Aqui a gente está fazendo uma separação didática e simplificando ou retratando ações mais importantes ou mais evidentes de cada neurotransmissor. Mas eles são estruturas químicas, das substâncias químicas, que têm estruturas complexas, mecanismos de ação, ou seja, a atuação deles na comunicação neuronal é complexa também, envolve outras moléculas, né? Então é bem importante a gente ter isso em mente. O terceiro grupo, que envolve os gasotransmissores, ele é composto pelo óxido nítrico e pelo monóxido de carbono. Tá? Como assim, famílias? Eles são gases? Eles são neurotransmissores, né, que estão envolvidos, no caso do óxido nítrico, com relaxamento da musculatura lisa, né, que está presente em vasos sanguíneos, no estômago, permitindo uma maior eficiência no fluxo sanguíneo. E o monóxido de carbono, que muitos de vocês devem conhecer pelo perfil tóxico, né, e perigoso que ele apresenta, nos noticiários a gente sempre vê que pessoas que inalam monóxido de carbono em excesso acabam chegando a óbito, né? A gente, na verdade, produz monóxido de carbono e ele está envolvido em diferentes funções, né? Principalmente relaxamento, ingestão alimentar, nocicepção, ou seja, percepção de dor, né? Então, são 2 neurotransmissores aí um pouco diferentes dos outros, né? Pelo estado que eles se encontram, né? Por último, o grupo que nós temos mais, né, neurotransmissores, né, um grupo que é bem grande, é o grupo dos neuropeptídeos, que é composto por ocitocina, substância P, vasopressina, dinorfinas, endorfinas, neurotensina.
E algumas vocês já devem ter ouvido falar, né? A ocitocina, ela está envolvida principalmente no parto, né? Onde ela favorece a contração uterina e depois que a criança nasce, ela favorece a produção de leite. Muitos de vocês devem ter ouvido que a ocitocina ela é classificada como o neurotransmissor do amor, né? O hormônio do amor, mas ela tem um papel muito importante na mulher, né, no período do parto. Uma outra classe que vocês devem conhecer é a classe das endorfinas, né, que elas estão muito atreladas à euforia e à felicidade, e elas foram, há um tempo, vinculadas, né, aos exercícios físicos. Né? Então, você fazer exercícios físicos libera maior endorfina, que ajuda a reduzir a sensação de dor. E, por último, uma outra categoria, né, uma outra substância que eu acho importante a gente ressaltar, é a substância P, que ela está envolvida em processos inflamatórios, né? Então ela está vinculada a ações inflamatórias que acontecem no nosso organismo. E aí a gente tem um processo, né, que envolve algumas etapas. Então, para a gente ter um neurotransmissor, a gente tem a síntese desse neurotransmissor, o armazenamento desse neurotransmissor, a liberação, a recaptação, depois que ele é liberado, e a degradação, ou seja, a destruição desse neurotransmissor. Né? E aqui eu trouxe um exemplo que acontece com a dopamina. Né? Então, a tirosina, ela é a molécula que ela é recaptada, ela é levada para o neurônio pré-sináptico. Esse neurônio sintetiza a dopamina, então tem enzimas que vão atuar na molécula de tirosina, transformando ela em dopamina. Tá? Com isso, a gente precisa armazenar, no caso da dopamina, né, ela em vesículas, dentro do neurônio pré-sináptico. Então, há transportadores vesiculares, ou seja, transportadores que vão colocar a dopamina dentro dessa vesícula, tá? Através de um processo complexo que envolve uma bomba, PAs. E aí, essa vesícula, ela depois que for estimulada e tiver um efeito de cálcio, ela vai se fundir à membrana do neurônio pré-sináptico e vai ser liberada, né? Ou na verdade vai liberar a dopamina na fenda sináptica. Né? Da fenda sináptica, a gente vai ter o quê? A degradação desse neurotransmissor, no caso da dopamina. Então, esse neurotransmissor ele vai ser destruído por duas enzimas, que é a COMT e a monoaminoxidase, que é a MAO. Tá? Então, essa dopamina ela vai ser degradada, que é justamente isso que a gente espera que aconteça com o neurotransmissor. A gente tem um caso, por exemplo, do glutamato, que ele é transportado, ou seja, a gente tem transportadores para retirar ele da fenda sináptica também. Então, aqui eu só trouxe um exemplo, né, de como seria esse processo funcional. Acontece que a gente nem sempre tem um processo adequado, tá? A gente nem sempre consegue ter um processo que é funcional. E aí, a gente tem alguns problemas nesse processo que envolvem algumas etapas, né? Que pode ser na síntese, no armazenamento, né? E como isso acontece? A gente tem problemas que podem estar na produção, a produção ser menor do que é necessário. A gente pode ter problema de armazenamento, a gente ter poucas vesículas para armazenar, ou ter problemas nos transportadores vesiculares. Pode ter problema na recaptação e fazer com que os neurotransmissores não fiquem no tempo adequado ou sejam absorvidos adequadamente. Ou a gente pode ainda ter um problema na degradação, que a degradação seja feita de forma rápida e aí ele não tenha o tempo suficiente para estimular o neurônio pós-sináptico adequadamente. E aí a gente tem algumas manipulações que são realizadas que podem funcionar, né, ou tornar esse processo funcional, né? E eu quero que vocês tenham em mente, né, duas categorias que podem estar presentes: os agonistas e os antagonistas, né? E isso, assim, independente dos neurotransmissores, né? Então, a gente tem
classes que podem atuar se ligando a receptores, porque lembram que os receptores, eles se ligam a neurotransmissores específicos, e cada neurotransmissor vai ativar um receptor específico também. E aí acontece que alguns medicamentos podem atuar como agonistas, ou seja, por terem uma estrutura similar à do neurotransmissor, essas substâncias são identificadas pelo receptor e ativam esse receptor, fazendo com que o neurônio dispare, né? Ou antagonistas, que são substâncias que possuem também uma estrutura química similar ao neurotransmissor, mas ao se ligar ao receptor, não ativa esse receptor, fazendo com que os neurotransmissores permaneçam. Então, a gente tem essas duas classes que podem atuar a favor de um processo funcional. Né? E aí, né, para a gente poder entender um pouco, né, como cada neurotransmissor está presente em diferentes quadros disfuncionais, eu trouxe aqui de uma forma bem simplista a presença, né, ou como é caracterizado os quadros da doença de Alzheimer, Parkinson, né, e como cada neurotransmissor participa disso. No caso da doença de Alzheimer, a gente tem problemas vinculados à acetilcolina, tá? Então, a gente tem pouca acetilcolina disponível. No caso da doença de Parkinson, a gente tem problemas relacionados aos neurônios dopaminérgicos. Né? Então, a gente tem uma menor disponibilidade de dopamina. No caso da epilepsia, a gente entende, de uma forma mais simples, que ela é um desbalanço entre glutamato e GABA, onde a gente tem um excesso de glutamato e uma falta de GABA, que é o neurônio inibitório. Né? Então, a gente tem um cérebro que está sendo muito excitado e não está sendo inibido, então ele não está tendo o controle dessa excitação. Tá? Em relação ao TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo e a depressão, a gente fala de neurotransmissores como dopamina envolvido. Então, a diminuição dos níveis de serotonina e dopamina também. Então, de forma direta, né, eles estariam atrelados dessa forma nesses quadros expostos. E aqui, né, fica algumas referências do material que eu utilizei para poder trazer essas informações tão interessantes para vocês. Né? Espero que a gente tenha conseguido trabalhar o cenário dos neurotransmissores, que são essas substâncias, como elas atuam no sistema nervoso central, né? Deixando mais claro que a neurotransmissão é um fenômeno complexo, que envolve diferentes mecanismos. Né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato pelo meu e-mail. Tá? Estou disponível a conversar, a dialogar, a discutir com vocês. Espero que tenha sido importante para compreender também parte do processo de neurotransmissão sináptica e que tenha ficado claro esses conceitos. Queria agradecer, então, à Casa da Ciência, mais uma vez, por estar participando de uma atividade como essa, né? E aos alunos. Né? Então, espero que vocês tenham uma boa semana e que a gente possa estar em contato mais vezes. Um abraço e até a próxima.